Amém. Que bom, irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos nesta grande célula. E eu não preciso me apresentar, né? Isso é ótimo. Eu falava que é bom a gente ter um lugar. Amém? Amém. E foi bastante profundo quando o Jorge estava aqui. E ele falou uma frase que eu fiquei pensando, que ele disse assim, ó, quando eu perder a eleição, eu não estou preocupado, porque eu tenho para onde ir, lembra? E ele falou, tem muitos que se matam, porque quando perder, não sabe para onde irão. Então, nós sabemos aonde nós temos que ir, amém? Eu espero. Fala para quem está do seu lado aí, você sabe para onde você vai? Você chegou ao seu destino, me fez lembrar. Amém, meus irmãos. O tema que nós vamos partilhar hoje, ele para mim é muito caro, que é o crescimento espiritual e discipulado. É algo que eu vivo me cobrando, estou crescendo. Eu até falava com a irmã num rápido bate-papo, numa reunião WhatsApp, que como eu sou lento, como eu demoro muitas vezes a perceber, como eu demoro a entender, e que muitas vezes a gente pensa, poxa, passou, né? Mas nós temos a misericórdia de Deus que pode nos ajudar e ali nós podemos voltar para o caminho. Nós falamos várias palavras aqui que eu sou apaixonado, gestação é uma delas, ordenar é a outra, porque tem tudo a ver, uma gestação é ordenada, né? E ali nós estamos crescendo. E aí essa é a proposta de hoje, provocar que nós possamos realmente aceitar essa gestação que o Pai está nos desejando, para que nós possamos crescer espiritualmente. Esse crescer não tem nada a ver com sentido de estatura, né? Com habilidades manuais, muito pelo contrário. Esse crescimento está aqui, ó, na minha mente e na sua mente, onde começa tudo e principalmente onde você começa mais a se limitar, onde você começa a falar assim, eu não consigo, eu não posso, e você fala e a pessoa não ouve. Nós, né, principalmente, nós não ouvimos. Amém? Vamos pegar já de imediato na carta de 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18, para nós já lermos esse tema base, esse versículo base. Eu adorei essa definição. Para mim vai ser rapidinho, olha só, já está até marcado. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18. É interessante que, para a gente não esquecer, essa carta aí de Pedro, famosa Cartas Petrina, na primeira carta, ele escreve para encorajar ali os irmãos, né? Você pode ver que tem várias partes que falam sobre encorajamento diante das tribulações. E na segunda ele fala para que você vigie contra os falsos profetas, contra os falsos mestres. Então, essa daí é a base, né, tanto da primeira quanto da segunda. E aqui nessa ele já estava preso. E nessa todos acharam? 3:18, ele diz assim, ó, que é o último versículo da segunda carta. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e eternamente. É interessante dizer que ele termina essa carta falando crescei, porque nós não podemos e nós não devemos entender que nós iremos estar sempre ancorados nos irmãos, ancorados no Daniel, ancorados na Cláudia ou quem quer que seja. Nós precisamos crescer, porque chegará o tempo onde será nos cobrado o devido testemunho. Eu ouvi foi esse final de semana, teve um retiro, é que eu vi reprises, eu fico vendo, perco noção do tempo. Eu vi o acampamento de músico e a Celina, ela dizia que muitos se confundem procurando a melhor adoração, onde que Deus procura o adorador. Deus não quer saber dessa letra linda, Deus quer saber do coração de quem canta. Opa, foi só. Deus quer tocar no seu coração. Mas para isso você tem que pegar e colocar essa base. Eu preciso crescer.
E crescer é tirar aquilo de mim e colocar algo de Deus. Não tem outra explicação. E aí é onde a gente vai esmiuçar isso. Até hoje no trabalho eu falei isso daí. A gente tá agora tendo umas mudanças, está mudando gente, levando gente para cá, gente para lá. E aí a pessoa falou para mim, eu preciso trocar essa pessoa, mas eu não quero... como é que é a frase que ela usou? Não quero nem me frustrar, eu não quero ter um embate com você, não quero te prejudicar. Eu falei assim, olha, era a secretária, eu falei assim, olha, é impossível, porque o que a senhora quer fazer com certeza irá atrapalhar nisso. Mas eu não queria. Eu falei assim, aí eu falei desse jeito, nós somos seres humanos, o único capaz de fazer algo na sua plenitude é Deus. O homem ele vai fazer algo e vai tirar de outro, não tem como. Só pela graça de Deus nós iremos conseguir. Então vou fazer, então faça. Durante o terço aqui, Deus me fez lembrar de um momento que eu fui lá atrás, 28 de julho de 98. Por que eu sei a data exata? Porque eu participei de um retiro de 10 dias, né? E aí eu peguei e falei, Senhor, por que você quer me recordar isso daí? Porque Deus falou assim, daquele tempo para cá, ainda tem tanto a mudar. Eu falei, nossa Senhor, eu tenho tanto, você quer? 28 de julho de 1998. Eu falei, sim, Senhor, eu quero. Então nós temos que tirar mais de nós e colocar mais de Deus. E esse crescimento nós vamos vendo dia a dia da proposta que nós queremos nos lançar. Nós que estamos na cela, vemos ali os irmãos quando começam, vai ali engatinhando, muitas vezes que não sabem nada. Quem que já teve a oportunidade de acompanhar um irmão que não tinha nada, nem o batismo ele tinha? Levanta a mão. Nem batizado era. Imagina o resto, né? E aí ele começa, ele faz o batismo, ele faz a primeira comunhão, na situação que tiveram o companheiro, enfim. Aí, não estão casados ainda, né? Aí depois ele vai e aí contrai o matrimônio. Já tiveram, é fantástico isso daí. Mas para que isso aconteça, teve que sair muito dessa pessoa. Principalmente dos homens. Porque fica com aquela situação assim, eu vou perder minha vida, porque se não der certo eu caio fora. Teve um que eu falei uma vez, meu amigo, você já tem 2 filhos, você pensa que você vai para onde? Né? Eu tive assim, oportunidade porque era um amigo de escola, né, que estava na minha cela, que está agora na minha cela. Né? E nós temos um outro agora que começou, a esposa está grávida e não são casados na igreja. Não é? Aí Deus pensa, e a história se repete. Aí eu tive a oportunidade que ele ansiou muito que fizesse oração na casa dele, e eu fui até lá, e fizemos a oração, a bênção de todos os cômodos, e fiz a oração junto com ele, e ali, gente, ele se abriu. Mas falou tanta coisa, sabe? Uma das que eu posso partilhar de vocês, ele falou assim, Edson, como eu não entendi o que era ser pai, a ponto muitas vezes até de rejeitar o meu filho. Gente, onde que chega a degradação humana? Mas para que esse crescimento aconteça, a pessoa tem que largar. Vamos pegar no nosso livro, que é onde que eu quero falar sobre os processos. Não adianta falar a gente só crescer, se que a gente não entenda quais são essas partes. Em 1 João, logo aí já está, vamos para frente, a carta de João, capítulo 2, do versículo 12. Bom, o que o senhor mandar, deixa eu ver aqui, vou pegar de uma parte. É isso mesmo, 12, a partir do 12 já. 1 João, capítulo 2, do versículo 12 ao 14. Primeira carta de João, capítulo 2, do 12 ao 14. Amém? Diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados foram perdoados, pelo seu nome. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Amém.
Então, o que ele está falando para nós aqui? Eu até anotei para destrinchar um pouco sobre isso. Ele coloca 3 situações, que é o quê? Criança, jovem e adulto. Amém? Crianças, jovens e adultos. Quando nós somos crianças, e eu quero falar isso na parte espiritual, tá? Não é a questão cronológica no sentido de idade mesmo. Nós temos 2 tempos, cronológico e o kairos, que é o tempo da graça de Deus. E quando chega aquela situação da pessoa, né? Começa a engatilhar, chegou agora, conhecendo Deus agora, como se fosse uma criança. Temos aquele primeiro contato com Deus. Nós nascemos de novo, sim ou não? Nós comemoramos, acho que até nós falamos agora há pouco, né? Essa água, né? Que nos renova, que faz nós nascer de novo. E nós reconhecemos quem é Deus. Aquele que está conosco, aquele que está nos ajudando, tudo é maravilha, é lindo. E por fim nós recebemos o perdão. É ou não é? Esse é o nosso começo. E assim nós ficamos no nosso tempo, alguns até em determinado tempo, até demais, e fica. Mas quando nós nos tornamos jovens, continuamos no mesmo, porque é um estado. Nós continuamos, porque nós nascemos de novo. Nós reconhecemos o nosso Pai. Só que acontece uma situação quando nós somos jovens. Nós não mais recebemos somente o perdão. Nós entendemos o que é o perdão. Aí agora a coisa começa a mudar. E por fim não. Outra situação é o quê? Jovem, ele é forte. Quer fazer? Vamos embora. Aí é onde acumula as vigílias, onde vai acumulando vários eventos, onde que vira a noite, onde que muitas vezes dorme na igreja, se for o caso, com a simples desculpa de pegar e ficar fiscalizando a carne, né, o cachorro quente, vai que alguém entra aqui, né? Nem precisa, né? Mas era desculpa. Né? Tá ali no pé do Santíssimo, o jovem é esse. Detalhe, nem dorme. E no dia seguinte está como se nada tivesse acontecido. É impressionante, é ou não é? Vai fazer isso hoje, hein, senhor Nando? Topa? Passa a noite em claro e fica no dia tranquilo. Fica? Não fica. Então você é aquele cara. E por fim, uma outra situação. Ele entende a postura do inimigo na sua vida. E ele vence o demônio. Vence o maligno. Até então, como criança, agora, quando é jovem, ele tem essa realidade. Ele conhece essa situação. Aí onde começa a perseguir muitas vezes. Aí começa as orações de cura, começa a entender as orações de libertação. Se é do grupo de música, então canta a música e até faz exorcismo. Espírito de confusão. E continua, até faz. Quem já fez na missa sabe, grupo de música, né? Misericórdia, se você voltar no passado. Então você que está chamando, se alguém falou. Eu lembro uma vez que teve um rapaz numa empresa que tinha um problema. Agora a gente entende, né? Mas antes, o cara deu um surto psicótico e saiu correndo. A gente falou que ele estava possuído, saiu correndo para pegar o padre com água benta. Você acha que o padre deu atenção? Não, mas foi, né? E nem conte, mas foi o Alexandre. Meu Deus do céu, né? O filho da Olga. Gente, tá gravando, né? Não deve ter falado o nome. Ai, meu Deus, eu vou ter que conversar com ele amanhã. Enfim, acontece essas coisas. Então você tá ali, ó, você tá procurando o capeta para dar paulada. Por quê? Porque você já entendeu a sua condição, é jovem. E você vai. Essa é a situação, acontece. E por fim, adulto, a mesma situação. Você nasceu de novo, é um estado, vai acumulando. Só que acontece os 2 últimos estágios, interessantíssimos. Você conhece na profundidade quem é Deus. Você sabe quem é o seu Deus de forma automática. Você muitas vezes, eu vou contar para vocês um testemunho, foi interessantíssimo. Foi um dia, uma sexta-feira, né? Foi um dia assim de trabalhar muito, né? Enfim. Aí eu chego, graças a Deus, vou para casa. Quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei no carro, o pneu de trás furado. Arriado assim, no chão totalmente. Olhei para o céu e falei assim, vamos lá, Jesus, vamos trocar o pneu. Sem brincadeira. Né? Eu abri mão assim, no sentido de falar assim, eu não vou reclamar. No sentido que eu mereço, mas olha a situação. Vamos. Aí fui lá, rotina, né? Pega, forcei o macaco. Quem disse que subiu? Aí veio o Espírito e fala, aconteceu alguma coisa. Aí, maneira de forte, né? Não, eu consigo. Deu um estalo. O que aconteceu? Melhor abaixar, né? Porque foi um sinal agora do macaco, né? Gritou, né? Quem disse que abaixou? Nem deu altura, nem subia e nem descia. E agora? Se não acredito nisso, e agora?
E parei, olhei para o nada, o estacionamento quase vazio. Por fim, um cidadão que a gente trocou palavra por 2, 3 vezes no elevador. Duas, 3 palavras. Bom dia, como você está? 4. Foi isso. Ô, rapaz, tá tudo bem? Ô, cara, será que você não poderia me emprestar um macaco? Cara, não sei, eu acho que eu tenho aqui. Falei, você tem que ter, né? Porque é que eu nunca usei. Aí eu falei, ai, Senhor, eu gostaria de um dia usar essa frase. Falei, vamos lá, né? Estreiei o macaco do cara. Fui lá, abrimos. Nossa, troço difícil de tirar. Os caras fazem um negócio cada vez mais justo. Aí fui lá, tiramos. E foi lá usar. Eu falei, ainda bem que você entende, que eu não entendo nada. Né? E falei, Senhor, me tire todo e qualquer juízo, né? De querer fazer julgamento pelo coitado que está me ajudando, né? Enfim, fui lá, consegui, levantei. E aí eu peguei e troquei o pneu. Gente, aquele pneu, naquela situação, foi a segunda. Uma semana depois, foi a terceira vez naquele pneu. Eu estava até voltando, começou a tec, 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 quando eu parei o carro para ver, foi um parafuso que entrou assim, fora. Assim. Aí eu até levei no borracheiro e falei pro cara, olha, sei não, viu, esse cara deve ter feito uma coisa muito errada, viu, nessa vida, porque em menos de um mês, 3 vezes, ele falou, rapaz, eu até olhei, pensei, será que é o pneu que eu mexi? Porque você mexeu esses dias, né? Aí foi um prego no meio, um rasgo na lateral do lado de dentro e o parafuso que atravessou, quase na lateral. Eu falei, meu Deus do céu. Enfim, naquela sexta, troquei. Depois eu lembrei que eu estava trazendo um galão de água aqui para a comunidade e aí escapou e entrou água lá dentro. Então o macaco enferrujou e aí eu não consegui, entendeu? Porque a gente acha que nem tudo é do capeta, né? Tem uma lógica por trás. Então foi isso, foi descuido. Devia ter tirado tudo, ter limpado, secado, não ter deixado. Só tirado o galão e resolvido. Mas enfim. Mas eu não me permiti com que aquilo me abalasse. O problema é que a gente fica de uma forma mesquinha, querendo reclamar de tudo e de todos, e a gente perde a graça. Né? Até eu partilhei isso daí na célula, aí a Juliana falou da irmã que como é que é? Do pneu da carroça lá. Vocês conhecem Santa Catarina, que pegou e estourou o pneu lá, da carroça. Falou, Jesus, que faz isso comigo? Ele fala assim, eu faço isso com quem eu amo, né? Eu falei, por isso você tem tão poucos. Com os meus amigos. Enfim. Então, essa situação que eu não permiti. O fato é que são escolhas que nós estamos fazendo. Nós conhecemos a Deus. E nós sabemos que nós não podemos perder esse momento com Ele por nada. E o último é o quê? Gerar vida. Quanto adulto, nós temos condições de gerar vida. Que vida? Não, vidas espirituais. Quanto adulto, nós conseguimos, nesse processo de maturidade, quanto adulto, gerar vidas, restaurar vidas, não pelo nosso próprio poder, até porque nós não temos, mas através de quem? De Cristo. E é isso que nós mais temos feito, ou pelo menos deveremos fazer. Agora, o nosso testemunho, a nossa forma de viver, como que ela está levando essas pessoas para Cristo? Como que está? Eu fico apaixonado por certas coisas que acontecem, são sinais. Eu estou à frente da campanha, né? E eu acho que eu devo falar demais sobre. Porque a minha filha chegou hoje e falou assim, eu entrei, né? Falei assim, toma pai. Eu falei assim, o que é isso, filha? Tá aqui, ó, hoje. Toma pai. Eu falei, o que é isso? É para você ajudar na campanha, na comunidade. Eu nunca pedi nada. O nosso testemunho, a forma, o estilo de vida nosso, nos mostra às pessoas o que verdadeiramente importa. E como Deus tem me falado no meu trabalho, de coisas que eu tenho falado, que eu tenho feito, tenho questionado, tenho ajudado a fazer, e Deus fala assim, faça a sua parte, porque as tuas palavras é para ordenar e organizar vidas e almas. Nosso trabalho, gente, tem hora que eles não vão nunca nos entender. Hoje, quando eu cheguei, ela falou, a Esther vai me falar, Edson, eu falei, meu Deus, tem hora que eu não quero ouvir essa palavra, porque eu já ouço isso no trabalho, entendem? E aqui nós ouvimos quem é a nossa essência. Qual é a nossa essência? Eu até escrevi aqui, ó, sabe o que o mundo mais gosta? Eu anotei aqui, ó, o mundo, o que ele quer é aparência e não essência. É isso que ele quer.
É aparência, não essência. O mundo quer intensidade, não constância. Hoje, se a missa não for intensa, tem aquele impacto, não é mais interessante. Eu me recordo numa época quando eu estava ministrando a palavra nas capelas, né? E, gente, como eu ficava incomodado quando chegava para mim e perguntava, e hoje vai ser celebração normal? A vontade que eu tinha de falar, nem o super-homem chegar, o Batman, aí a gente pode fazer normal, quem sabe? A vontade, né? Mas não fala. Não é isso, gente. As pessoas querem intensidade. E não é isso. Até os evangélicos estão sofrendo com isso. Vocês já repararam a diferença nossa, do nosso altar? Que nem aqui, ó. Um altar é isso. O máximo que a gente está vendo aqui são as flores. Não existe e nem deve existir nada aqui, além de ter um piso frio, né? Por exemplo, tecido. Já viram um altar com tecido da Igreja Católica? Luzes piscando, objetos inanimados. Por quê? Porque a atenção nunca se pode perder do altar. Por isso que, uma curiosidade, os técnicos de som profissionais, eles odeiam sonorizar a igreja católica. Por quê? Por causa da reverberação. Tudo é frio, não existe carpete, não existe poltrona, não existe cortina. Eles falam, rapaz, até as cadeiras de vocês são frias. Porque a gente não quer conforto. A gente quer a graça de Deus. E é o que importa. Não é uma crítica a eles. Eles têm o jeito deles. Mas eu quero dizer do nosso. Vocês entendem o que verdadeiramente importa? O que nós abrimos mão? O que é o certo? O que nós estamos buscando? A nossa maturidade. É o que verdadeiramente importa. Comecei essa pregação a falar que eu tenho um lugar. Eu me recordo, não sei se foi 3 anos, 5 anos, num retiro lá no Ribeirão, Riacho Grande, que eu dei o testemunho e falei assim, aqui é o meu lugar. Foi isso, né? 3, 5 anos. Sabe a convicção assim, olha aqui. Quando você sente, aí o problema é que você tem que sustentar essa decisão. O problema é que qualquer ventinho tira. Peraí, então que parte da maturidade você está? De criança? Tem que ficar te dando leitinho. Leitinho que tem tudo, porque leite tem tudo. Já viram na ciência? Falaram lá, eu vi esses dias falando. Leite tem tudo. Tem antibactericida, antifungo, anti não sei o que, até antipiolho deve ter também. Né? Tem tudo no leite lá do materno. Mas vai chegar uma hora que esse leite acaba. No começo você tem tudo. Você tem o formador, 2, 3, 4, você tem até o fundador, você tem tudo, tudo e todos. Mas chega um momento que você não vai ter mais tudo e todos. Você vai encarar uma missão sozinho. Sabe qual foi o momento que eu tive da comunidade de deserto, de sozinho? Quando a gente foi para Diadema. Como a missão foi difícil. Longe dos irmãos, longe da casa, longe do lugar. Eu me vi quase no passado, tinha que montar a caixa, né? Tinha que puxar o cabo, pegar o violão. Não, eu toquei o violão, teclado, eu não lembro, teclado. Então foi assim. E vamos, né? Vamos, conversei até com o Daniel, fui bem polido, igual o mineiro faz, né? Eu nasci aqui, mas fui lá para mim, tem sangue mineiro, né? Aí eu peguei e fui bem quietinho, né? Para falar com ele, para conseguir uma comoção, tocar no lado de pai dele. Realmente, não dá não, Edson. Não deu certo. O que eu recebi foi uma oração de envio. Vá. Falei, tá bom. E eu fui. Né? Foi ótimo. A célula, como a gente tem falado, como a célula tem... Antes eu pregava para uma multidão, entre aspas falando. Né? Hoje, na célula te faz você pregar para pessoas com nome e sobrenome. Isso que colocou em mim. Quando eu vou falar com os irmãos, é ou não é? Teve um dia desse, um rapaz chegou agora e me desafiou. Rapaz, eu não gosto dessas coisas, né? Me desafiou. E tio, você sabe o nome dele? Foi ou não foi? O apelido é tio, né? Tio. E tio, você sabe o nome dele? Claro que eu sei, é Ed Marcos. Olha, rapaz, eu tô sabendo agora. Eu falei, rapaz, eu sei. Eu sei o nome dele, já fui na casa dele, já comi a comida dele. Ué, acha que o quê? Vocês entendem? Essa aproximação. E muitas pessoas, eles querem se preservar. Quantos querem se preservar aqui? Quantos não querem? A Angélica pegou e falou para mim, que tocou meu coração no dia da nossa comemoração aqui. Ela falou assim, irmão, nós estamos nos desgastando. E você está se desgastando? Ou está se economizando? Está poupando? Está poupando para quê? Os vermes comer? Para chegar lá e encontrar as laterais do caixão? Não sei.
A questão é que nós precisamos abraçar esta maturidade. Porque senão nós vamos viver igual quem? Igual aqueles que estão à nossa volta. Iguais. Quanto tempo tem aí? Até aqui, lá. Me ajude, me ajude. Vixe, mais 2 minutos. Rapidamente, tem uma história que me cruzou o coração agora 2 vezes, inclusive. Muito interessante. Que é Os Sonhos do Rei. É até de uma filosofia, e eu acho bem interessante. Que falava assim, ó, o rei ele teve 3 sonhos, vou tentar resumir. 3 sonhos. O primeiro deles, ele sonhou que tinha um monte de lobos. Pediu para o pessoal interpretação, nada. Aí um camponês lá estava pensando, meu Deus, que eu deveria saber, né? Porque ele está oferecendo uma bolsa de joia, de ouro. Aí ele falou assim, olha. Aí apareceu um passarinho e falou assim, quiser eu te conto. Você está de brincadeira? Você me conta? Sim, mas eu tenho que dividir o ouro comigo. Então tá bom. O que significa então esse monte de lobo que o rei sonhou? Olha, quer dizer traição. Fala para ele ficar atento, senão ele vai ser traído. Porque existem no ar do reinado traição. Ótimo. Fui lá, falou, o rei falou, eu já estava pensando que era isso. Toma minha bolsa de ouro para ele. Ótimo. Segundo sonho, teve. Só que foi interessante que no caminho tinha tido um acordo. O que o homem fez? Rapaz, eu vou por outro caminho, vou dar nada pro passarinho. Por quê? O que ele vai fazer com o ouro? Beleza. Aí o rei teve um outro sonho. Dessa vez ele falou assim, olha, vá atrás daquele cidadão lá, porque ninguém sabe, então ele vai saber. Bateu na porta dele. Olha, sonho, o rei teve de novo, está de brincadeira. E agora? Aí ele pensou, e agora? Ó, e tem que aceitar, falar pro rei o que é, porque senão ele vai te matar. Aí ele pensou, e agora? Eu vou atrás do passarinho. Só que eu fiz aquilo com ele, aí ele apareceu lá de novo, no mesmo lugar, aí apareceu o passarinho. E aí? O rei teve outro sonho, né? Sim, teve outro sonho. Tá, e agora? Então, agora eu queria ver se você podia me ajudar. Agora são 2 bolsas de ouro. Vou dividir com você. Falei, tá bom, ótimo. Então eu vou te contar o que é então. Qual é o sonho? Olha, o sonho é que tinha um punhal. O rei estava sentado no trono e tinha um punhal em cima da cabeça dele. Então isso significa que alguém irá tentar contra a vida dele. Fala para ele ficar esperto. Aí o homem foi lá prontamente e falou. Ganhou as 2 bolsas. Aí no caminho ele voltando. Rapaz, esse passarinho está querendo ganhar das minhas custas. O que ele quer com ouro? Eu que faço todo o trabalho, ele só me fala qual é o sentido do sonho. Deixa ele que eu vou matar ele agora. Ele catou a pedra. Chegou, se aproximou, quando chegou no local, ele tentou acertar o passarinho, correu. Foi embora. Terceiro sonho. O rei pensou, teve um sonho de cordeirinhos, né, os bichinhos assim branquinhos entrando pelo palácio. Chamou o cara de novo. Ele falou, meu Deus, e agora? Botou a mão na consciência, não, eu vou ter que conversar e ter que me arrepender, porque não pode ficar assim. Aí ele falou assim, tá bom. Foi lá, procurou, falou assim, e aí, o rei teve outro sonho, né? Teve. Você me perdoe. O meu comportamento não foi correto contigo. Então, eu espero que você me perdoe. Dessa vez eu irei. Não, tá bom, eu vou te falar. Fala para ele que agora o reinado está em paz. Que tem virtudes, que tem bondade, que pode ficar tranquilo. Ele falou isso. Depois ele voltou e dividiu mesmo com o passarinho. Aí eu escrevi aqui a conclusão, que diz assim, ó. Aí ele voltou para entregar a recompensa para o passarinho. Aí ele disse assim, ó, eu não quero ouro, porque eu não preciso. O pássaro, porém, recusa o ouro e explica. Ele nunca esperou outro comportamento do homem. Por quê? Porque o caráter dele refletiu o que estava acontecendo no reinado. Que foi o quê? O primeiro, traição. O segundo, violência. E, por fim, teve a pureza. E aí ele diz assim, ó, poucos homens, prestem atenção, poucos homens são capazes de serem fiéis a si mesmos, sem se deixarem contaminar pelo ar à sua volta. E nunca esperei que você fosse um deles. Leve seu ouro e seja feliz se puder, apesar da miséria continuar vivendo dentro de ti. Entendem? Poucos são capazes de ir contra aquilo que está acontecendo à sua volta. Existe uma parte na psicologia que diz que o ar é os nossos pensamentos, compara aos nossos pensamentos. Quantas coisas estão acontecendo em volta e nós conseguimos ser diferentes? Nós conseguimos ser contrários? Nós conseguimos? Eu falei com o Jorge um dia desses, de uma situação que eu vivi lá no trabalho, que eu não paguei uma nota. Quase
14 mil reais. Por que eu não paguei? Por causa de 40 centavos a mais. Aí a pessoa pegou, questionou e viu, fez assim, ó. Você tem razão. A gente vai conversar para ver o que pode ser feito. Porque na cabeça foi assim, ó, poxa, é só 40 centavos, por que você não pagou? Mas não. Poucas pessoas são capazes de ser diferente daquilo que o meio provoca. Quantas situações são assim? E se prepare, porque haverá um tempo, do jeito que está esse mundo, que nós iremos ser expurgados dessa sociedade. Simples assim, de forma automática. Se nós continuarmos, tem um problema. Como que está? A nossa maturidade vai nos mostrar isso. Aqui é o meu lugar ou não? Só o Jorge sabe, e a Cláudia, o que aconteceu na prefeitura, como que ele também foi colocado no bolo. Por quê? Porque está no meio. E nós? Onde nós estamos? Quais rodinhas? Quais fofoquinhas? Quais conversas? O que me motiva é o meu Deus aqui na cruz ou a minha escala? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. A escala é ótima, mas se eu só pensar nela, só cumprir ela e ir embora. Na célula, meus irmãos, Deus tem nos chamado a muito mais. Como que está difícil nós colocarmos mais gente na nossa célula? Em nome de Jesus, a nossa célula São Miguel, a gente precisa multiplicar, é ou não é? E esse é um propósito que nós temos que abraçar. E nós temos que ver o que está acontecendo. Será que é por falta minha? Maturidade minha? Será que eu só estou no leitinho? Estou no leitinho? Porque a célula é principalmente um lugar que dá muito leite, é ou não é? Muito. A Cláudia lembrou aqui dos momentos do terço que a gente fazia. Nossa célula amou, foi ou não foi? Lindo, foi fantástico. Aí eu falei assim, mas muitas vezes essas orações é para fortalecer os nossos músculos espirituais, para que a gente vá mais longe. E nós precisamos. Por quê? Porque o represa é muito grande. É ou não é? Quantas coisas nós estamos vendo acontecendo aí? Quantos acidentes? Porque está tudo contaminado pelas ações do maligno. Um homem arrastou uma mulher aí, ó, atropelou a ex e arrastou ela por mais de 1 quilômetro. Que cabeça é essa? Você fala, meu Deus, aonde nós vamos parar? Aí a gente pensa, que nem o testemunho que deu o Ricardo, que o padre falou da Missão Belém. Ele viu tanta dificuldade, foi assaltado e tudo mais, ele jogou a culpa em quem? Nos seus filhos. Falou assim, fui assaltado porque vocês não evangelizaram o ladrão. Eu falei, nossa, que coragem. Isso, as coisas acontecem aqui no entorno, acontecem aqui no Batistina, nossa campanha, tantas outras coisas que a gente percebe que é lícito, é correto, é de Deus. Não acontece, mas porque eu ainda não atingi a maturidade. Porque eu ainda fico colocando as coisas, colocando as pessoas, esse vai chegar. Não, nós temos que realmente, meus irmãos, agir. E o momento é agora. Daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade diante do Senhor Jesus de pedir, porque esse é o único que pode fazer algo. Amém? Se não for ele, vai ser quem? Ninguém. Ninguém mais. Ninguém. Então vamos nesse instante já nos preparando. O Senhor já está em nosso meio, vai ser ali ornado, preparado sob o altar. Mas que a gente já nesse momento já possa refletir tudo isso que nós falamos. Com certeza você pensou em sua vida, nas suas realidades, nos seus propósitos, naquilo que Deus colocou no seu coração, na sua vida, na sua história, na sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos. Tudo aquilo que te impede de crescer de fato, ter uma maturidade espiritual, de entender que é por Cristo e por Ele tudo pode ser feito e deve ser feito. Senhor Jesus Cristo, te louvo e glorifico nesse instante, Senhor. Porque Tu nos escolheste, Senhor. Tu quiseste que nós estivéssemos aqui. Tu nos deu este lugar, nos deu esta célula, nos deu esta forma de Te encontrar, de viver contigo, assim como foi com os Seus apóstolos, Senhor. Deu essa graça. Vai, meu irmão, com sua própria voz, falando com este Cristo, falando com este Senhor que está aqui diante de Ti.